Olá, amigos do nosso estudo da mediunidade. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. É com muita alegria que hoje começamos um novo ciclo nos nossos estudos. Daremos início ao estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, uma psicografia trazida por Divaldo Pereira Franco. Hoje nós traremos uma parte inicial desse livro, que é o exórdio, e também traremos uma parte introdutória para conhecer melhor o autor. Então vamos lá, dar início à nossa nova viagem pelo conhecimento espírita. Então, conhecendo um pouco melhor sobre o autor Manuel Filomeno de Miranda, nós podemos ver na fonte do Wikipédia que ele nasceu na Bahia, né, em 1876 e desencarnou em 1942. Ele ficou bem reconhecido no meio espírita devido às suas atividades bem atuantes junto a um centro espírita muito conhecido na Bahia. Ele era formado, né, nessa Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade da Bahia, e ele começou a fazer alguns trabalhos na União Espírita Baiana, que depois se transformou na Federação Espírita daquele estado. E trabalhou junto com José Petitinga, que foi outro grande espírita reconhecido. Essa instituição ela foi fundada em 1915 e, inclusive, ela vem fazer parte das narrativas de algumas dessas obras mediúnicas trazidas por Manuel Filomeno de Miranda, porque ele foi muito atuante nessa instituição. Ele presidia as reuniões mediúnicas e os trabalhos do grupo Fraternidade e, a partir de 1921, ele passou a integrar a diretoria da instituição. Durante a sua vida, ele também escreveu algumas obras, mas posteriormente ficou ainda mais reconhecido já como espírito. Então, em 1950, Chico Xavier psicografou para Divaldo Pereira Franco uma mensagem assinada por Manuel Filomeno de Miranda. Mas somente em 1970 é que realmente ele se apresentou a Divaldo Pereira Franco como um trabalhador atuante na área da desobsessão. Lembrando, gente, que Manuel Filomeno de Miranda ele estudava muito a mediunidade quando encarnado e trabalhava de uma forma bem atuante nas reuniões mediúnicas. E após o desencarne dele, dizem, né, que ele passou mais de 30 anos ainda estudando no mundo espiritual essa questão da mediunidade. Então, isso nos mostra o quão pouco a gente sabe, o quanto ainda a gente precisa aprender. Então, a gente vê que, por mais que nós estudemos, ainda muitas coisas ainda ficam pouco visíveis para nós, visto que muitos fatores que não nos cabe agora, né, não nos é permitido vislumbrar agora, mas quando a gente desencarna, a gente começa a ter a outra visão, que é do ponto de vista espiritual. E foi o que aconteceu com Manuel Filomeno de Miranda. Ele vai esclarecer isso logo no início da obra. Ele teve uma parceria, então, que iniciou, né, o enfoque no tema obsessão, visando auxiliar o entendimento e oferecer suporte aos trabalhos mediúnicos nessa área, que são desenvolvidos pelos centros espíritas no Brasil. Então, os livros psicografados, a gente tem aqui uma lista. O primeiro deles foi por isso que eu escolhi, desde o início, que nós trabalhássemos essa obra, porque foi a primeira dessa série de obras mediúnicas relacionadas ao tema obsessão, principalmente, né, porque ele trata vários outros temas, mas o enfoque realmente é obsessão e mediunidade. Então, a primeira obra, que foi em 1970, foi Nos Bastidores da Obsessão. E é nela que nós nos deteremos, né, durante todo esse nosso novo ciclo de estudos, mas tem várias outras obras que já tive a grande oportunidade, a feliz oportunidade de ler
né? E que são fantásticas também. Tramas do Destino, eu me encontro lendo ainda. Eu estou lendo as duas ao mesmo tempo. Ela é fantástica também. Nas Fronteiras da Loucura, já li também, bem interessante. Loucura e Obsessão, Sexo e Obsessão, enfim, todas são interessantíssimas de se ler. Então, não deixemos, né, de ler porque acha que está se repetindo muito o tema, porque sempre tem algo novo sendo trazido entre uma obra e outra, certo? As últimas, né, que foram, a gente pode até dizer que é uma trilogia, porque depois elas vão meio que se complementar, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. Elas são bem interligadas, né? Então, que possamos dar início à nossa leitura. É, o livro ele é composto por 16 capítulos, certo? Aqui os temos. E nós traremos hoje o exórdio, tá bom? Então, falemos um pouco sobre ele, em que ele já traz toda uma parte introdutória para o tema obsessão, certo? Então, vamos lá. E ele diz: pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Então, ainda pela característica moral do nosso planeta, ainda temos tanto encarnados como desencarnados que se encontram em inferioridade moral. E é isso que faz com que haja uma afinidade entre esses espíritos. A obsessão, que é um dos eleitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma provação ou expiação e aceita com esse caráter. Então, ele até compara, né, com as atribulações da vida, né, aquelas grandes dificuldades que nós passamos, bem como as enfermidades, a obsessão ela vai ser mais uma provação para nós, para ser suportada. Isso se encontra na Gênese, certo? E vamos lá. A obsessão, mesmo nos dias de hoje, ele fala nos dias de hoje já nos anos 70, né? Mas vejamos como está atual. Estamos em 2020 e continua sendo algo bem atual. Constitui tormentoso flagício social. Está presente em toda parte, convidando o homem a sérios estudos. As grandes conquistas contemporâneas não conseguiram ainda erradicá-la. Ignorada propositadamente pela chamada ciência oficial, prossegue colhendo nas suas malhas diariamente verdadeiras legiões de incautos que se deixam arrastar a resvaladouros sombrios e truanescos, nos quais padecem irremessivelmente, até a desencarnação lamentável, porque infelizmente há processos desse que inclusive a pessoa vem se suicidar porque está tão atormentada, né? Ou então entra em depressão, enfim, se deixa morrer, né? Então, a obsessão ela atinge de tantas variadas formas que inclusive a ciência ainda meio que a ignora ou faz questão de não querer assumir a sua presença porque envolve espíritos, né? Então acredita-se, quando se mexe com tradição, com cultura, com crenças, a verdade é essa, quando nós mexemos com crenças, essas crenças envolvem, inclusive, muitas vezes o lado profissional das pessoas. E aí há aqueles profissionais da saúde mesmo que não querem assumir que possa existir essa possibilidade. Infelizmente, né? Porque isso é um atraso para que se possa realmente chegar a uma cura de forma mais rápida e eficiente. Ainda bem, né, que as coisas melhoraram muito. Hoje, inclusive na própria grade curricular do curso de medicina já existe uma disciplina que se chama Medicina e Espiritualidade, Ciência e Espiritualidade.
Dentro da psiquiatria existe a obsessão, né, reconhecida. Dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, há a obsessão já reconhecida, mas não há ainda aqueles que realmente assumem que pode ser provocado por espíritos desencarnados. Então, ainda há muito a se avançar, mas já se melhorou muito. Continuando não raro mesmo após o traspasse, isto porque a morte continua triunfando ignorada. Qual o ponto de interrogação cruel para muitas mentes e incontáveis corações. As disciplinas e doutrinas decorrentes da psicologia experimental, nos seus diversos setores, preferem continuar teimosamente arregimentando teorias que não respondem aos resultados da observação demorada e das constatações de laboratório, como se a imortalidade somente merecesse acirrado combate e não investigação imparcial, capaz de ensejar ao homem esperanças e consolações, quando tudo lhe parece conspirar contra a paz e a felicidade. Então, houveram sim pesquisadores que ainda no século XIX trouxeram pesquisas imparciais, né, que foi verificada a possibilidade da influência dos espíritos na nossa vida, no ponto de vista, inclusive, de causar obsessões, mas, como eu falei, né, não são todos os centros de pesquisa que se envolvem com isso, eles apenas têm como algo místico ou como algo religioso e ao qual eles não querem adentrar. Desde as honestíssimas pesquisas do Barão von de Guden-Suber, em 1855, e as do professor Roberto Hare, insuspeito lente de química, na Universidade da Pensilvânia, em 1856, que concluíram pela realidade do espírito pré-existente, aqui é um X, tá, gente? Pré-existente ao berço e sobrevivente ao túmulo, que os cientistas conscientes das suas responsabilidades se têm entregue ao afã da verificação da imortalidade. E todos aqueles que se dedicaram à observação e ao estudo, à experimentação e ao fenômeno, são concordes na comprovação da continuidade da vida depois da morte. Nos Estados Unidos se tornaram famosas as experiências psiquiátricas realizadas pelo Dr. Carlos Wickler, que, utilizando-se da argumentação espírita, olha só, gente, da argumentação espírita, conseguiu desobsidiar inúmeros pacientes que lhe chegavam, atormentados ao consultório. Simultaneamente, em seus trabalhos especializados, ele se utilizava de uma médium clarividente, que era sua própria esposa, que o ajudava na técnica da desobsessão. Olha que interessante, né? Diante de Alcina, incorporada pelo espírito de Galeno, em plena sessão da Salpêtrière, respondeu Charcot aos interessados no fenômeno que o inquiriam, que lhes não convinha se adiantassem à própria época em que viviam, ou seja, ele querendo negar, né? Sugeria que se não buscassem raciocínios que aclarassem os resultados das investigações, devendo contentar-se somente com aquela observação experimental a que todos haviam presenciado, ou seja, que eles não adentrassem naquilo ali. Tal atitude anticientífica tem sido mantida por respeitáveis investigadores, por temerem a realidade da vida imperecível. Eu já tive a oportunidade de ouvir de um cientista, de um pesquisador da área da neurociência, dizer num seminário, num workshop, na universidade, quando ele foi falar sobre a questão da lembrança de sonhos, sobre subconsciente e tudo, aí ele adentrou numa área de que poderia se relacionar à mediunidade. Ele disse, a gente só trata até aqui, o que é daqui para frente é misticismo, o que é daqui para aqui é religião, é religiosidade, a gente não adentra nisso. Então, eles como que querem, né, camuflar uma realidade que existe e que não querem enxergá-la, né? Porque acham, inclusive, que não existe método científico para poder investigá-lo.
desde que existe, né? Desde o século XIX, antes mesmo de Kardec, já vinha sendo investigado. Com Allan Kardec, no entanto, tiveram início os eloquentes testemunhos da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação e das obsessões, cabendo ao insigne mestre leonês a honrosa tarefa de apresentar, além de honrosa, muito difícil, né? Porque ele teve muita coragem de fazer isso, né? Ele sofreu muitas perseguições, e ele tinha um nome muito respeitado no meio dele profissional. Então vejamos como foi difícil Kardec trabalhar isso, de apresentar conveniente terapêutica para ser aplicada nos obsidiados, como também nos obsessores. Existe também um livro de Adolfo Bezerra de Menezes, médico, dizendo, o título do livro é A Loucura sob um Novo Prisma. Por quê? Porque ele vem mostrar que a loucura não é somente do ponto de vista físico, também tem um lado espiritual. E aí é um livro bem interessante também para ser lido. A partir da publicação do Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861, que foi quando foi publicado, né, gente, em Paris, todo um conjunto de regras com um notável esquema das faculdades mediúnicas foi apresentado, a par de seguro estudo do espírito nas suas diversas facetas, culminando como exame das manifestações espiríticas, organização de sociedades e palestras dos espíritos elevados. Tudo isso que nós terminamos de ler no Livro dos Médiuns, né? Que traçaram rotas de segurança para os que ingressarem na investigação racional dos fenômenos medianímicos. A bússola para o sadio exercício da mediunidade foi apresentada com rigoroso equilíbrio através da obra magistral, o Livro dos Médiuns. Por isso que a gente, né, insiste no estudo do Livro dos Médiuns, porque ele é crucial para todo médium. No entanto, diante dos lancinantes problemas da obsessão na atualidade, tem-se a impressão de que nada até o momento haja sido feito a fim de ser modificado esse estado de coisas. De Kardec aos nossos dias, todavia, quantas edificantes realizações e preciosos estudos em torno dos médiuns, da mediunidade, das obsessões e das desobsessões têm sido apresentados. Sim, até mesmo devido à prática, né? Como a gente tem essa prática em praticamente todas as casas espíritas, então vai com essa experimentação se adquirindo novos conhecimentos, novas experiências que podem vir complementar tudo aquilo que já vem sido trazido desde Kardec. Este capítulo dos problemas psíquicos, a obsessão, tem merecido dos cristãos novos o mais acendrado interesse. Apesar disso, avassaladoramente, vem se mantendo em caráter epidêmico, qual morbo virulento que se alastra por toda a terra, hoje mais do que em qualquer época. Vejam só, gente, ele falou isso em 70. E se a gente for trazer para os dias de hoje, a gente vai dizer hoje mais do que em qualquer época ainda. Sinal dos tempos a que se remetem, né, os escritos evangélicos, prenuncia essa dor generalizada, a era do espírito imortal. Isso daqui, gente, está no final das obras de Kardec, ele traz essa parte do sinal dos tempos. Milhões de criaturas, no entanto, dormem o sono da indiferença, entregues aos anestésicos do prazer e ao ópio da ilusão. Por todos os lugares se manifestam os espíritos, advertindo, esclarecendo e despertando. No entanto, o carro desatrelado da juventude corre na direção de abismos insondáveis. A gente está vendo isso, né, gente, com relação à juventude. Os homens alcançam a maturidade vencidos pelos desgastes da quadra juvenil e a velhice em desassossego padece o abandono. A gente está vendo, inclusive, muitos processos obsessivos que estão se iniciando na fase senil, né?
Os altos índices de criminalidade de todos os matizes e as calamidades sociais espalhadas na Terra são, todavia, alguns dos fatores predisponentes e preponderantes para as obsessões. Os crimes ocultos, os desastres da emoção, os abusos de toda a ordem de uma vida ressurgem depois, em outra vida, em caráter coercitivo e obsessivo. Então, infelizmente, ele vem como uma consequência também que precede ao berço, né? E depois vem após o túmulo, né? Porque a gente tem esses perseguidores que muitas vezes nos acompanham desde que a gente reencarna. Nos perseguem por toda a nossa vida carnal e depois que a gente desencarna, eles ainda estão atrás de nós, nos coertando, né? Para que a gente caia nas malhas inferiores dos maus pensamentos, das nossas próprias trevas morais. E aí, infelizmente, ele vem como uma consequência, ele faz parte da lei de causa e efeito. É o que hoje ocorre como consequência do passado. A doutrina espírita, porém, possui os antídotos, as terapias especiais para tão calamitoso mal. Repetindo, Jesus distende lições e roteiros para os que se abeberam de suas fontes vitais. E aí, Manuel Filomeno de Miranda vem dizer que este livro deveria ter sido escrito há muito tempo. A gente viu, né, que Chico Xavier entregou a psicografia para Divaldo Pereira Franco desde os anos 50 e somente nos anos 70 que o livro veio realmente ser publicado. Todos os fatos nele narrados aconteceram entre os anos 1937 e 1938, que é quando ele estava encarnado, em Salvador, na Bahia, quando da nossa jornada carnal na Terra. Algumas das personagens aqui aparecem discretamente resguardadas por pseudônimos, considerando que algumas delas e seus familiares ainda se encontravam reencarnados. Como nos impressionassem as técnicas da obsessão utilizada pelos espíritos perseguidores e as técnicas da desobsessão aplicadas por instrutores desencarnados, então reunimos dados, fizemos verificação e hoje apresentamos o resultado das averiguações ao leitor interessado em informações do mundo espiritual sobre o palpitante problema das perseguições espirituais. Então, gente, é uma obra de 1970, mas atualíssima, porque continua bem, de uma forma bem patente ainda o problema das obsessões e que é muito importante os médiuns fazerem esse estudo, não só os médiuns, mas como aqueles mesmos que querem conhecimento. A verdade é essa, porque se não formos nós, os médiuns e os passíveis de um processo obsessivo, pode haver alguém na nossa família, algum amigo, algum parente, alguém próximo que esteja passando pelo problema. Quem não conhece hoje alguém que esteja passando por um processo de depressão, alguém que esteja passando por algum tipo de problema, transtorno, considerado como esquizofrênico, como bipolar, né? Ou que esteja passando por grandes dificuldades, que não desejem, né, uma ajuda um pouco mais especializada e que alguém possa também abrir os seus olhos, né? Que possa ter alguém que já tenha esse conhecimento e que possa ajudá-lo de uma forma mais eficaz. Esses fatos transcorrem entre os dois mundos, dos encarnados e dos desencarnados. Os dois se interpenetram, já que não há barreiras que os separem, nem fronteiras reais definidas entre ambos. Grande parte das instruções, orientações e socorros procederam do mundo espiritual durante as realizações dessas sessões, né? Com a participação dos membros da União Espírita Baiana, quando presidida por José Petitinga, que é era o amigo dele, né? E o amigo condicional do Cristo. Diversos companheiros encarnados e nós participávamos, em desdobramento parcial pelo sono, das atividades de desobsessão e das incursões no mundo espiritual, sob o comando de abnegados mentores que nos sustentavam e conduziam,
adestrando-nos na realidade da vida extracorpórea. Aqui é um X, né, gente? Então, vejamos, ele se lembrava que quando encarnado e médium, ele se transpunha, né, ia se transpor, se transportar, perdão, até o mundo espiritual e auxiliar nos trabalhos de desobsessão. Isso acontece muito com uma grande parte dos médiuns, mesmo que eles não se recordem depois. Desde vários anos, perceberamos a facilidade com que nos libertávamos parcialmente dos liames carnais, em estado de lucidez, amealhando desde então incomparáveis recursos para a utilização oportuna. Ou seja, eles aprendiam muito, né, durante essas viagens extracorpóreas. Quando nos aconteceram as primeiras experiências dessa ordem, no labor mediúnico em grupo, retornamos ao corpo conservando intactas as lembranças, o mesmo acontecendo a diversos membros daquelas atividades. Como se tornassem cada vez mais complexas as tarefas, a bondade dos amigos espirituais procedeu à conveniente censura das lembranças, de modo a que a nossa vida material não fosse afetada pelas recordações de tais realizações. Então, o que eu estou dizendo, muitos ainda não se recordam devido às vezes ao caráter, né, do trabalho que foi realizado em zonas umbralinas, muito densas, então é melhor não recordar mesmo. Em confabulações competitivas, quando ainda no plano físico, conseguíamos, de certo modo, acompanhar as disposições socorristas dedicadas aos membros envolvidos nas tramas da obsessão de que nos ocupamos agora nestas páginas. Então, ele vem relembrar tudo, só que agora ele está no ponto de vista espiritual. Então, ele consegue visualizar com muita lucidez tudo aquilo que ocorreu. Foi, todavia, em cá chegando, após a libertação dos liames físicos pela desencarnação, que pudemos reunir todos os apontamentos de que tínhamos necessidade, contando também com a valiosa cooperação do venerando amigo Petitinga e das entidades superiores. Então, eles se congregaram novamente, né? E ajudaram ele nesse tentame para a coroação de êxito, mercê divina misericórdia. Alguns dos subitens que constituem os prolegômenos desta obra, que é também o próximo capítulo que nós trabalharemos, apareceram oportunamente em alguns periódicos espíritas. Aqui se encontram por nós próprios refundidos para melhor entrosamento do conjunto. Ele vem explicar sobre a obsessão, né, que é a parte teórica, que inclusive tem no livro dos médiuns também. Reconhecemos a singeleza deste trabalho. Com ele, todavia, objetivamos cooperar de alguma forma com os nobres lidadores da mediunidade, os infatigáveis servidores das tarefas da desobsessão, que se dedicam, confiantes e joviais, aos trabalhos de socorro aos amigos atribulados deste lado de cá e do lado de lá. O lado de cá de espiritual e o lado de lá aqui encarnado, né? Cooperando com o Cristo na implantação do mundo melhor que todos aspiramos. Nada traz de novo que já não tenha sido dito. Repete, fiel à técnica educacional de que o exercício é um dos mais eficientes métodos de aprendizagem. Muitas lições são conhecidas, então ele vai trazer exemplos de que acontecem, que se repetem, né, inclusive, e que mudam, né, algumas características, mas que os processos obsessivos eles ocorrem. Longe de ser um tratado sobre obsessão e desobsessão, é um ligeiro estudo prático, é um estudo de caso, né, gente? Através de uma família anatematizada, porque influenciou a família inteira, pelas perturbações de além-túmulo. Imenso e fértil campo a joirar, a obsessão continua aguardando os estudiosos mais bem adestrados e mais capazes para amplos esclarecimentos e mais eficazes elucidações. Então ele se põe numa posição humilde, né, de que ainda a obsessão ela merece muitos estudos e estudiosos são necessários, né, para que se possa ampliar
essa gama de conhecimento. O nosso pálido esforço tem o escopo de chamar a atenção para o problema, que outros, como já tem sido feito por muitos, realizem a parte mais nobre e complexa da questão. Reconhecidos e sensibilizados pelo auxílio recebido do alto, que nunca nos tem faltado com o seu socorro, exoramos as bênçãos do Senhor para todos nós, servo incompetente que reconhecemos ser na sua vinha de luz e amor. Manuel Filomeno de Miranda, Salvador, 12 de junho de 1970. Bom, meus irmãos, nós podemos ver, né, que foi o primeiro capítulo relacionado ao exórdio. O próximo já será esses prolegômenos, que ele disse que trataria essas partes que já tem em algumas obras espíritas relacionadas à obsessão, a parte bem prática, né, teórica, perdão, em que ele traz os conceitos da obsessão. E aí nós poderemos desenvolver bem, de uma forma bem elucidativa e minuciosa essa obra. Espero que tenham gostado da nossa parte introdutória do estudo de hoje e que possamos nos colocar sempre à disposição para dúvidas, debates, comentários, dando continuidade assim a nosso aprofundamento nos estudos da mediunidade. Um forte abraço a todos, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!